Tá, mas então quando eu vou fazer estudos de casos múltiplos, vão ser múltiplos contextos. E aí, afinal, o que é estudo de caso único ou estudo de casos múltiplos? Eu sou a Amália e no Pesquisa na Prática de hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de pesquisa. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os famosos estudos de caso. Muita gente fala assim, eu vou fazer na minha pesquisa um estudo de caso, né? Vou fazer um estudo de caso único, vou fazer um estudo de casos múltiplos. Na minha pesquisa, no doutorado, eu estou fazendo um estudo de caso. Mas muita gente tem dúvidas de quando fazer um estudo de casos múltiplos ou um estudo de caso único. E hoje eu vou explicar um pouquinho esses conceitos com base no livro do Gil. Eu vou deixar a referência aqui embaixo na descrição do vídeo para você buscar mais se você tiver curiosidade. O primeiro conceito que a gente tem que trazer aqui é o seguinte: estudo de caso é uma pesquisa que precisa entender um fenômeno que é indissociável de seu contexto. O que isso significa? Eu não consigo identificar esse fenômeno, analisar esse fenômeno, entender esse fenômeno que está acontecendo sem estar relacionado ao contexto aonde ele ocorre. Quando acontece esse fenômeno linkado ao seu contexto, é um ambiente, é um fenômeno muito propício para ser feita uma pesquisa que a gente chama de estudo de caso. Eu gosto de dar aquele exemplo famoso da pesquisa que o Felipe fez. Ele estava estudando acidentes em plataformas de petróleo. Adianta eu descer aqui no prédio, na calçada, na minha rua, onde eu moro, aqui em Porto Alegre, e perguntar para as pessoas como acontece um acidente numa plataforma de petróleo? Não adianta, porque essas pessoas elas provavelmente nunca vivenciaram esse fenômeno, porque provavelmente nunca estiveram numa plataforma de petróleo. É mais fácil, é mais simples eu ir numa plataforma de petróleo ou eu entrevistar pessoas que estiveram ou que estão em uma plataforma de petróleo para perguntar isso, porque elas vivenciam o fenômeno, elas conhecem esse fenômeno e elas vão poder me responder melhor o que eu estou investigando. Então, tendo isso em mente, existem basicamente dois tipos de pesquisa que a gente chama de estudo de caso. Existem os estudos de casos únicos e os estudos de casos múltiplos. Estudo de caso múltiplo é 2 ou mais casos quando eu vou compará-los. A gente sempre tem que pensar em comparação quando for estudo de caso múltiplo. O grande problema aqui é o estudo de caso único. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acabam escolhendo o estudo de caso único não pelo seu problema de pesquisa ou pelo fenômeno que está investigando, mas por conveniência. O que isso significa? Vou fazer um estudo de caso único porque é a empresa que eu trabalho. Vou fazer um estudo de caso único porque é onde eu tenho acesso, eu conheço alguém, eu consigo entrevistar as pessoas. E não por causa do seu problema de pesquisa ou do fenômeno que está investigando. Claro, por outro lado, existem situações em que fazer um estudo de caso múltiplo é muito difícil e às vezes quase impossível. Por quê? É muito difícil entrar em contato com as determinadas pessoas, ou às vezes não existe braço para entrevistar tantas pessoas assim, e se o aluno está fazendo uma pesquisa sozinho, sem a ajuda de outros pesquisadores, quase que fica inviável fazer esse tipo de pesquisa. Voltando para a questão do estudo de caso único. Por outro lado, muitos professores, eu já vi muitos professores simplesmente dizerem que não se faz estudo de caso único porque é fraco, porque não para em pé, porque não tem relevância científica simplesmente fazer um estudo de caso único. Porém, existem sim algumas situações em que o estudo de caso único se encaixa, tem relevância científica e é uma boa pesquisa de se fazer. Quando isso ocorre? De acordo com o Gil, existem 6 situações em que o estudo de caso único se justifica. E aí você tem que prestar bastante atenção para colocar isso lá no teu método para justificar o porquê da sua pesquisa ser um estudo de caso único, de novo, deixando bem claro se o teu problema de pesquisa exige que seja feita uma pesquisa de estudo de caso único. Que situações são essas então? Vou colar aqui do Gil. A primeira situação é quando é um caso raro. Quer dizer, como é que eu vou fazer um estudo de caso múltiplo
se são casos raros, que quase nunca acontecem. Isso pode ser muito comum, por exemplo, na medicina, na psicologia, quando acontecem doenças raras. Como é que eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa, uma survey, uma pesquisa de levantamento para levantar uma amostra de 30, 40 pessoas se de repente não tem 30, 40 pessoas que vivenciam aquela doença? Então, o estudo de caso raro é um bom motivo para se fazer um estudo de caso único. Mas lembrando, precisa ser um estudo de caso raro. Um outro tipo de estudo de caso único, que se justifica fazer um estudo de caso único, é quando esse caso ele é revelador. O que é isso? O pesquisador ele tem uma oportunidade única de analisar um fenômeno que está acontecendo ali e que outros pesquisadores não têm acesso. De novo, não quer dizer que porque é uma empresa que esse fenômeno acontece em todas as empresas, mas eu vou fazer um estudo de caso único porque é onde é a empresa que eu trabalho. Não. Isso quer dizer, por exemplo, um pesquisador que está entrando dentro de um foguete e está indo fazer uma pesquisa numa estação espacial. Isso é um estudo de caso revelador. Ele está tendo uma oportunidade que outros pesquisadores não têm. São alguns fenômenos que acontecem em situações específicas que o pesquisador tem a oportunidade de acompanhar aquilo e pode sim aproveitar essa coleta de dados para fazer um estudo de caso revelador. Um outro tipo de estudo de caso que se justifica fazer um estudo de caso único é o estudo de caso extremo. Quer dizer assim, é um exemplo, é um fenômeno que acontece naquele contexto e é algo muito relevante, com muito destaque, que a gente consiga perceber os elementos de forma muito exacerbada e dessa forma a gente consiga entender esse fenômeno ao extremo. Então, esse seria o estudo de caso extremo. É um fenômeno que acontece naquele contexto e que fica muito claro para o pesquisador entender as causas, os motivos daquele fenômeno acontecer. Um outro tipo de estudo de caso único é o caso discrepante. Quer dizer o quê? Ele passa dos limites, ele se destaca no sentido dos outros casos, mas diferentemente do estudo de caso extremo, onde tudo é muito relevante, tudo vem aos nossos olhos de forma muito clara, o discrepante, ele ultrapassa os limites normais dos outros casos, vamos dizer assim. E aí, dessa forma, também é possível entender um fenômeno naquele contexto de uma forma mais clara do que se eu fosse pesquisar em contextos onde esse fenômeno acontece normalmente. Um outro caso que se justifica fazer um estudo de caso único é o caso típico. E a maioria dos estudos que fazem estudo de caso acabam justificando o estudo de caso típico porque por conveniência, né? Meu problema de pesquisa me dá acesso a esse fenômeno, eu vou fazer esse estudo de caso único aqui e vou dizer que ele é típico. Mas o típico aqui é para dizer que aquilo acontece de uma forma tão normal, tão natural, que aquilo revela aquele fenômeno e é possível descrevê-la, porque tudo acontece da melhor forma possível, vamos dizer assim. Então, isso é um estudo de caso típico. E o último tipo de estudo de caso que se justifica fazer um estudo de caso único, segundo o Gil, é o estudo de caso decisivo. Quer dizer o quê? Ele é um fenômeno que acontece em um determinado contexto que possibilita o pesquisador testar uma teoria, ou entender uma teoria, ou estender uma teoria, porque aquele caso específico ele é decisivo, aquela situação ela é muito atípica e aí se justifica então um estudo de caso único. Então, essas são as principais justificativas para você escolher na sua pesquisa, de acordo com o seu problema de pesquisa, com o seu objetivo, fazer ou não um estudo de caso único. E de novo, se você tem a oportunidade de fazer um estudo de caso múltiplo, excelente para você. Mas fazer um estudo de caso único não quer dizer que a sua pesquisa ela não é relevante ou ela não tem robustez, desde que você apresente boas justificativas para que o seu estudo de caso seja um estudo de caso único. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber um pouquinho mais sobre o que é estudo de caso único ou estudos de casos múltiplos. Se você tem mais dúvidas sobre esse tipo de pesquisa, deixa aqui nos comentários. Aproveita e já curte o nosso vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal para receber as notificações de quando a gente está online ou de quando a gente publica novos vídeos. E a gente se encontra, então, num próximo vídeo. Até! Tô pensando. Não.